Imagina um país que ainda era um império em plena virada para o século XX. Um país onde o chefe de Estado era um monarca com quase meio século no poder, onde a economia dependia de um modelo escravocrata que já dava sinais claros de esgotamento, onde as elites estavam divididas, os militares estavam insatisfeitos e ideias novas sobre política, liberdade e igualdade começavam a se espalhar feito rastilho de pólvora. Esse país era o Brasil, e o momento era a reta final do Segundo Reinado, período comandado por Dom Pedro II. Para a gente entender por que a monarquia caiu e a república foi proclamada em 1889, a gente precisa dar um passinho atrás e entender o cenário. Dom Pedro II, que subiu ao trono ainda adolescente em 1840, teve um reinado longo e relativamente estável. Durante muito tempo, ele foi visto como um símbolo de equilíbrio entre as forças políticas. Culto, fluente em várias línguas, amigo de cientistas e artistas, o imperador brasileiro era respeitado dentro e fora do país. Mas apesar disso tudo, o império estava se esgotando. No final do século XIX, o Brasil vivia uma crise de identidade política e social. 3 grandes movimentos estavam mexendo com as bases do poder imperial: o crescimento do movimento republicano, a insatisfação militar e, principalmente, o avanço das lutas abolicionistas. Esses fatores juntos formaram uma tempestade perfeita que acabaria derrubando a coroa. Vamos começar falando da escravidão. A economia brasileira, especialmente no café e na cana-de-açúcar, era sustentada pelo trabalho escravizado. Só que esse modelo começou a ser pressionado por dentro e por fora. A Inglaterra, principal parceira comercial do Brasil, fazia pressão pela abolição do tráfico e da escravidão. Ao mesmo tempo, os próprios escravizados resistiam, fugiam, formavam quilombos, promoviam rebeliões. E, claro, surgiram os movimentos abolicionistas formados por intelectuais, jornalistas, religiosos, mulheres, negros libertos e alguns políticos progressistas. O governo imperial tentou fazer uma transição gradual. Em 1850, veio a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro. Em 1871, a Lei do Ventre Livre, que libertava os filhos de mulheres escravizadas. Depois, em 1885, a Lei dos Sexagenários, libertando escravizados com mais de 60 anos. Mas foi só em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, que a escravidão acabou de vez no Brasil. E aqui é que a porca torce o rabo. A abolição, apesar de justa e necessária, foi feita sem nenhum tipo de indenização aos senhores de escravizados e sem políticas públicas para a integração dos libertos. Resultado? A elite agrária ficou revoltada com o império. Se sentiu traída por um Estado que, por décadas, sustentou o sistema escravista e depois, de repente, virou a chave. Essa elite, especialmente os cafeicultores do Sudeste, começou a olhar com mais carinho para o discurso republicano. E esse discurso, que circulava desde meados do século XIX, começou a ganhar corpo com jornais, clubes republicanos e figuras influentes da sociedade. Para muitos, a monarquia já não fazia mais sentido num mundo que caminhava para o liberalismo e o republicanismo. O império era visto como antiquado, europeu demais, fora da realidade brasileira. Do outro lado, tínhamos o exército, que também estava bem descontente. Durante a Guerra do Paraguai, Eônios 64 ou 70, os militares brasileiros sentiram o gosto do protagonismo nacional. Foi uma guerra longa, violenta, mas que deu prestígio aos militares. E depois disso, eles esperavam mais reconhecimento. Só que o Império não deu a devida atenção. Os militares continuavam subordinados a civis, mal pagos e sem espaço político. Além disso, ideias positivistas e republicanas começaram a circular nos quartéis, especialmente no Rio de Janeiro. Muitos oficiais passaram a enxergar a monarquia como um obstáculo ao progresso. E Dom Pedro II,
Nesse momento já estava velho, cansado e meio desligado da política. Nunca foi fã da ideia de sucessão por sua filha, a princesa Isabel. Além disso, ele estava doente, sofria de diabetes e crises constantes. Ou seja, o império não tinha um plano claro de continuidade. Isso deixava todo mundo inseguro. E então, a crise chegou ao ponto de ebulição. Em 1889, uma série de tensões políticas se acumulava. O governo imperial nomeava ministros que desagradavam os militares. Um deles, o Visconde de Ouro Preto, estava sendo duramente criticado por oficiais do exército. Em meio a esse clima tenso, começou a circular o boato de que o governo ia prender Deodoro da Fonseca, um marechal respeitado e veterano da Guerra do Paraguai. Essa foi a gota d'água. No dia 15 de novembro de 1889, Deodoro, doente e relutante, foi convencido pelos colegas a marchar com tropas até o centro do Rio de Janeiro. Tomaram o quartel-general e, sem derramar uma gota de sangue, declararam o fim da monarquia. Foi um golpe militar, mas sem resistência. Dom Pedro II, surpreso com a rapidez dos acontecimentos, aceitou o fim do seu reinado com resignação. Poucos dias depois, ele embarcou para o exílio na Europa com a família. Morreu em Paris 2 anos depois, em 1891. Sem gritos, sem guerra civil, sem martírio, um final melancólico para um império de quase 70 anos. E o Brasil? Bem, o Brasil entrou numa nova fase, agora como república, mas ainda com muitos vícios do passado. O regime republicano nasceu militarizado, elitista e sem participação popular. O povo, aliás, nem sabia o que estava acontecendo em 1889. A maior parte da população era analfabeta e marginalizada da política. A tal república era, no início, uma mudança de roupa no mesmo corpo. Continuava dominada pelas mesmas elites. Mesmo assim, a proclamação da República plantou sementes importantes. Abriu espaço para debates sobre cidadania, educação, reforma agrária, direitos sociais. Aos poucos, ao longo do século XX, o povo foi ocupando esse espaço, com lutas, greves, movimentos sociais, votos e resistência. Hoje, ao olhar para trás, a gente vê que a queda da monarquia e o nascimento da República foram frutos de uma combinação poderosa de forças. Os interesses feridos da elite escravista, o desejo de protagonismo dos militares, o avanço das ideias republicanas e o cansaço de um imperador que, embora culto e respeitado, já não tinha forças para continuar governando um país em ebulição. E talvez o maior aprendizado dessa virada histórica seja: nenhum regime político se sustenta eternamente se ele não se renova, se ele não escuta as vozes da sociedade, se ele não distribui de forma justa o poder e os direitos. O Brasil de 1889 nos lembra que transformações podem acontecer de repente, mas são sempre preparadas aos poucos, nos debates, nos conflitos, nos corredores do poder e nas ruas. E aí, o que você achou da história do fim do Império e da chegada da República? Deixa aqui nos comentários qual parte mais te surpreendeu ou o que você gostaria de aprofundar. Se curtiu o vídeo, dá aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos conteúdos. Aqui a gente traz história de forma viva, humana e conectada com o presente. E compartilha esse vídeo com aquela pessoa que ainda acha que a proclamação da República foi só um desfile de militares com bandeiras. Vamos juntos espalhar conhecimento e fazer história. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!